Hoje nós vamos falar da nova fronteira da embalagem. A embalagem embarcando tecnologia e se transformando em uma plataforma de serviços, de experiência, de gamificação, rastreabilidade e monitoramento e, principalmente, uma plataforma para novos conteúdos entre marcas e consumidores. Nós estamos falando, então, hoje da perspectiva de futuro das embalagens. Segundo um estudo da Smithers Pyra, o mercado de embalagens inteligentes tem a previsão de alcançar o volume de 7,5 bilhões de dólares até 2023, tendo um crescimento anual de quase 6% ao ano. Então, com isso, o nosso evento hoje trará conteúdo e informação a respeito das possibilidades que as tecnologias e o mercado de embalagem inteligentes trazem para as marcas e para o consumidor final, para que a gente possa promover esse desenvolvimento aqui no Brasil. E para abrirmos o nosso encontro de hoje, explorando o cenário global de Smart Packaging, temos a satisfação de contar com um convidado especial que está aqui conosco como keynote speaker, Edson Perin, um dos grandes especialistas nessa área. Gostaria de apresentar rapidamente o Edson. Ele é graduado pela USP, jornalista com mais de 30 anos de experiência como repórter e editor de diferentes veículos, e também editor e fundador do IOP Journal Brasil. O Edson Perin acumula experiência como assessoria de comunicação e estratégia digital em grandes empresas como Intel, Microsoft, a UOL. É autor do primeiro livro da série pioneira TI para Negócios, sobre tecnologias para empresas, numa linguagem amigável aos empresários. Também participou como apresentador do TI para Negócios no jornal da Rádio Eldorado, uma emissora do Grupo do Estado de São Paulo. Também atuou como diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Identificação por Radiofrequência e já ganhou 2 prêmios da GS1, o Prêmio da Automação, na categoria de jornalismo. Então, começamos o nosso evento hoje com a palestra sobre o cenário global de Smart Packaging. E Edson Perin, bem-vindo. Obrigada por estar conosco hoje. Obrigado, Luciana. Obrigado aí pela introdução. E queria também agradecer ao Robson e aos demais organizadores aí pela oportunidade de falar nesse evento. Eu vou fazer uma palestra que eu vou começar a compartilhar a tela agora, que é resultado de algumas matérias que eu fiz aqui no Brasil, fora do Brasil, e de uma série de viagens, né, que eu acabei realizando ano passado, principalmente, porque esse ano aqui, com a pandemia, eu acabei deixando de fazer já 5 viagens internacionais que era para coletar informações, mas eu mantive o contato com as pessoas e acabei conseguindo também fazer uma série de matérias que são apresentadas aqui e o resultado desse trabalho é bastante interessante de compartilhar com todos. Então, o primeiro ponto aqui que eu vou abordar é falar um pouquinho aqui. Eu sou editor, né, do IOP Journal, e aqui é uma apresentação do IOP Journal sobre Smart Packaging, né? E a ideia justamente é falar sobre o cenário brasileiro e mundial, o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a esse assunto, e que tem uma penetração muito grande, um valor muito grande para o mundo empresarial, né? E eu vou começar a abordar esse assunto aqui com vocês. Então, do que a gente está falando, né? Smart Packaging é uma evolução das embalagens, né? O que a gente pode comparar aqui é com até a indústria de tecnologia, né? A gente está num momento da Smart Packaging que é enxergar a embalagem de um modo que vai além do que inicialmente as embalagens foram criadas para fazer, que é proteger, transportar, armazenar, colocar o produto no armário, né? Colocar o produto no centro de distribuição. Isso tudo acaba sendo confundido. Eu vou abrir aqui esse parênteses aqui, que na verdade
Isso aparece em várias consultas que eu fiz online pelo Google, né? Que mostram Smart Packaging como sinônimo de Active Packaging. E não é exatamente a mesma coisa. Active Packaging é uma embalagem que interage com o produto. Pode ser, por exemplo, aquele beef jerky ou algumas coisas, alguns produtos japoneses que a gente encontra no mercado, que tem, por exemplo, uma sílica dentro do produto para tirar a umidade. Isso é chamada de Active Packaging. O que a gente está falando de embalagem inteligente é um outro tipo de conceito, que é o uso da inteligência na embalagem para favorecer algum tipo de atividade que a gente vai ver agora adiante. O uso inteligente da embalagem é uma coisa, a embalagem inteligente é outra. Então, falando de 3 coisas diferentes aqui, para focar no meu assunto principal, que é a embalagem inteligente, a versão 2.0 Plus, né? 2.0 mais da embalagem, ou seja, a embalagem que vem depois daquilo que é armazenar, que é guardar, que é transportar, né? Proteger. E essa embalagem inteligente ela pode ser identificada e rastreada, né? Aqui do lado nessa figura tem algumas dessas tecnologias, tem o código de barras, tem o RFID, tem o QR Code, tem ali um sensor de temperatura, né? De agitação, de movimentação da embalagem. Essas coisas todas fazem parte desse mundo da embalagem inteligente, que pode também garantir a autenticidade dos produtos, garantir a origem deles, ter certeza de que esse produto não é falsificado, que esse uísque é original, por exemplo, ou que esse produto não é fruto de uma carga roubada ou de algum crime praticado no mercado. A melhora da experiência do cliente, por exemplo, um uso de manual eletrônico de produto, também é possível com esse tipo de embalagem, porque as pessoas podem interagir com ela e podem, hoje em dia, especialmente com o uso de smartphone, ter experiências que vão muito além simplesmente de ver o produto empacotado, né? E também tem uma questão de sustentabilidade muito grande, né? Você pode reduzir o lixo e pode, inclusive, promover uma coisa que se chama economia circular e que cada vez as pessoas estão aprendendo mais esse termo e que faz todo sentido para esse mundo que a gente vive, de aproveitar os insumos que a gente tirou da natureza para fazer a utilização em novos produtos, recuperar isso como matéria-prima. E a Smart Packaging realmente surpreende, porque você pode aqui conquistar, e eu acho que é um dos principais pontos dessa evolução, né? Ou pode até se considerar uma revolução da embalagem, de criar ou de recuperar esse elo perdido, que era a comunicação muito efetiva do dono da marca, do brand owner, né, que a gente chama, com o consumidor final, né, que é uma coisa que se perdeu com a evolução da própria comunicação. Olha que interessante, né? Antes da internet, e não é por causa só da internet, mas até da TV a cabo, do CD, do DVD, do videogame, todas essas mídias, esses brinquedos digitais, eletrônicos, que foram tirando as pessoas da frente da televisão e das emissoras de rádio, eliminou aquele conceito que a gente via nos anos até os anos 80 e até o princípio dos anos 90, que a Rede Globo, por exemplo, que era campeã de audiência, dizia: vem aí mais um campeão de audiência, né? Tinha essa pompa toda no discurso da televisão, e que hoje não existe mais, porque a mídia está pulverizada, né? Cada pessoa virou mídia, cada empresa virou mídia. Você não vai encontrar todo mundo assistindo Rock Santeiro, que foi uma novela campeã de audiência nos anos 80, por exemplo. Não existe mais isso. E o consumidor, né, deixou de ter um contato que a marca oferecia diretamente pelos programas de TV, de rádio, pelas revistas, pelos jornais e pela mídia que existia ali em pequena quantidade, né? E agora Smart Packaging pode resolver esse problema. Você pode, por exemplo, transformar uma lata de refrigerante num canal, e um canal de comunicação eletrônico ativo, super interessante. Você, de repente, isso aqui é uma imagem ilustrativa, fui eu que criei, tá?
Não existe essa latinha ainda, mas provavelmente no futuro você vai comprar uma lata de Coca-Cola para tomar o refrigerante enquanto você assiste o jogo do seu time favorito. E Smart Packaging, como mídia eletrônica, né, tem um poder gigante. E já, né, pode ser possível fazer isso com as tecnologias que já estão sendo criadas e que já estão prontas, na verdade, para fazer isso, né? Como, por exemplo, o OLED, que é um Organic LED, que é um sistema que você usa pouca energia e pode ter, por exemplo, uma tela em qualquer embalagem, né? Uma tela de produto. E a ferramenta indispensável para se comunicar novamente, se criar esse canal de comunicação de marcas com os consumidores finais, pode ser feito por esse Smart Packaging de uma forma completamente personalizada. E eu vou mostrar aqui um videozinho simples que mostra um pouco disso, tá? Nesse vídeo, a gente tem uma série de tecnologias embutidas nessa embalagem, tá? Você vai ter ali a customização toda feita pela internet, mas você também precisa entregar esse produto para a pessoa certa. Então, você vai ter tags, vai ter sistemas de rastreamento ativos para fazer com que isso se realize, né? Então, uma nova embalagem, essa embalagem inteligente, ela pode ensinar algo novo para as pessoas, ela pode ajudar a vender outros produtos, ela pode promover o fabricante, ela pode revelar os benefícios adicionais do produto que você comprou, além de ser divertida, atraente, oferecer serviços e até joguinhos, né? Por que não, de repente, você comprar 10 latas, 10 caixinhas de Leite Ninho, ganhar o controle e na próxima caixinha ou nas caixinhas que você não devolveu, você ter os joguinhos que você quer para brincar em casa, né? Isso pode ser interessante. E daí, de onde vem isso, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre RFID, que é a tecnologia que deu a base para esse mundo que a gente está chamando de internet das coisas, né? Esse chip de RFID, ele é uma coisa espetacular. Ele é do tamanho da ponta de uma agulha. Não é a cabeça de um alfinete, é bem menor, né? A ponta de uma agulha. E ele é tão pequenininho e tão poderoso, ele tem tanta informação lá dentro, e ele também é extremamente simples e precisa de pouca energia. Quando você coloca um interrogador de RFID, você emite uma onda eletromagnética, ele se carrega com essa energia que vem pelo ar, ele levanta o sistema dele e começa a dizer o que ele é. Ele diz o produto que ele é, ele diz a data de validade dele, por onde ele passou, por onde ele foi transportado. E esse chip de RFID, que foi desenvolvido ao longo aí de muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, quando se conseguiu identificar os aviões que estavam chegando ou as tropas que estavam chegando, que os radares captavam, mas não sabiam se era amiga ou era inimiga. E depois desses chips, desses transponders que antigamente eram só ativos, eles tinham que ter uma bateria, e esse chip que eu falei para vocês, ele é completamente independente de uma fonte de energia própria, ele se carrega pela energia do interrogador. Esses chips, eles evoluíram a ponto de serem usados pelo Walmart para começar a fazer isso, que é criar uma inteligência de identificação e rastreamento dos produtos. Esse cientista, o Kevin Ashton, do MIT, cunhou essa frase, que quando todos os objetos se comunicarem diretamente com os computadores sem fios, a gente vai ter uma verdadeira internet das coisas. É um mundo que a gente vive hoje e que já tem uma quantidade gigante
de mercadorias sendo rastreadas e que chegam às nossas casas, por exemplo. Né? E o IoT, a internet das coisas, que vem, né? O IoT vem de Internet of Things, representa qualquer coisa, né? Qualquer bem adquirido, pessoas, animais, aquilo que você já tem na sua casa, as mercadorias em circulação também. Então, a gente tomou a liberdade, e aí eu digo que foi um grupo de pessoas a quem eu me liguei, e a gente criou um termo que é Smart, né, que vem de Smart Packaging, que é o Internet of Packaging, que é quando a gente fala de cadeias de suprimentos e produtos à venda. Então, esse conjunto da Internet of Packaging, ele cabe dentro do conjunto maior que é a Internet das coisas, que tem todas as coisas. Aqui, a gente só está falando das mercadorias, os produtos que saem do fabricante para o consumidor final. E aí a gente vai trabalhar com uma série de tecnologias para esse Smart Packaging fazer sentido, que não é só, hoje em dia, identificar e rastrear, mas tem muito mais coisa a ser feita e pode ser feita por meio dos códigos de barras, dos QR Codes, ou Data Matrix, que é um nome registrado pela organização que faz a classificação na verdade, a padronização dos sinais, dos códigos para a distribuição dos produtos internacionalmente, que chama GS1, os chips de NFC, que são também um tipo de RFID, Bluetooth, que também é um RFID, realidade aumentada, que daí já entra numa parte que é extremamente interessante para o pessoal de marketing, e a impressão digital, que vem com uma solução de marcas d'água nas imagens dos produtos, sem ter que acrescentar nenhum código visível. Somente quem enxerga aquilo são os computadores, por meio de uma câmera simples, sem nenhum custo adicional de um leitor importante ou extremamente sofisticado, e que pode trazer as informações individualizadas, dando, como o RFID faz, que é uma identidade para cada produto individualmente. Aquele produto que está na tua mão, ele tem uma identidade pessoal, personalizada, individual, e você consegue identificar cada produto e saber exatamente onde ele está, até o ponto em que você permitir que isso seja feito, tá? Porque tem todas as questões de privacidade também. Aí eu falo de alguns números, né, que são os números do mercado de Smart Packaging. São números que variam de fontes, né? Você muda de uma fonte para outra, eles variam, e aqui eu comparei em menorzinho amarelo com os números de IoT, que é aquele conjunto maior. Então, o número de Smart Packaging ele vai crescer bastante, a ponto de, nos anos 30, né, de 2030, a gente ter quase que a totalidade das unidades serem de produtos inteligentes na cadeia de suprimentos, e as outras coisas que estão no lar terem menos significância, digamos, nesse total de produtos, porque os produtos que vão estar em circulação vão ter uma importância maior nesse cenário, tá? E aqui na imagem eu mostro um medicamento sendo lido pelo celular de uma pessoa, que vai saber, por exemplo, vai ser avisada sobre a hora de tomar o medicamento. Tá? E o que está rolando nesse mercado? Né? Então, a gente vê, na visão global, o mundo está enxergando embalagem inteligente nessa coisa de identificação e rastreamento, garantia de autenticidade, melhoria da experiência do cliente e sustentabilidade. São os principais 4 pilares, tá? Que eu vou abordar um pouquinho melhor daqui em diante. No Brasil, essas mesmas iniciativas estão em alta, estão funcionando, com destaque para identificação e rastreamento, que a gente tem empresas muito importantes, que são startups em muitos casos, desenvolvendo tecnologia que é distribuída para o mundo para essa área de identificação e rastreamento. E, na sequência, logicamente, vem garantia de autenticidade, experiência do cliente, sustentabilidade. Eu vou mostrar alguns cases. Eu acho que a gente vai ter pouco tempo para isso, mas eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Mas, de uma forma geral, preocupação ambiental, né? Essas imagens que a gente vê pela internet preocupam muito as marcas, porque tem empresa de refrigerante aparecendo na boca da baleia com lixo, que pode até ser uma imagem fake,
tá? Essa daí eu não sei se é uma imagem real, para mim ela é meio exagerada. Mas essa da tartaruga com o canudinho no focinho, todo mundo já viu, tá? E eu acho que é um problema importante para a gente resolver no nosso planeta, que é a nossa nave, né? Se a gente acabar com os recursos naturais da nossa nave, a gente vai para onde, né? Vamos fugir para Marte? Acho que não vai dar. Então, economia circular é uma coisa que a gente tem que dar mais importância. Na Europa já tem uma série de mandados, leis, né, e restrições para o uso de plásticos, data marcada para cortar o uso de materiais que geram lixo por muitos anos. Tá? Então, isso é um problema muito importante do mundo e que a gente pode resolver com uma parte bastante significativa das smart packagings, né, das embalagens inteligentes. Daí tem essa coisa do falso e do original. A embalagem inteligente, quando ela começa a ser rastreada da origem, você já começa a ter a possibilidade de garantir a autenticidade dos produtos. Você pode, por exemplo, saber se a empresa ela está de acordo com os mandados governamentais, se você está dentro de uma campanha de combate à pirataria, você vai ter todas as informações para saber se aquele produto é original. Eu vou mostrar mais para frente nos cases, que é mais legal do que falar por aqui apenas. Mas a experiência do cliente também é uma coisa que está em alta, né? Como é que você pode fazer as pessoas engajarem nas suas campanhas, compreenderem mais sobre os seus produtos, entenderem melhor a sua empresa, saberem de informações que estão no relatório de sustentabilidade que as empresas gastam uma fortuna para fazer e que muitas vezes essas informações morrem nos bancos de dados sem chegar no público final, né? Smart Packaging como uma mídia eletrônica. Eu fiz uma entrevista com o Michael Elias, que aparece aqui, aparecemos nós dois lá em Xangai, no evento que a gente participou da IPIA, e ele falou sobre a embalagem como mídia eletrônica, deu uma palestra sobre isso, e os chineses estão muito mais adiantados do que nós em vários aspectos e não tanto em outros. Então, houve ali uma comoção geral em relação a esse assunto, né, que é transformar a embalagem numa mídia eletrônica. Bom, falar de casos de sucesso, que são as coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente tem aqui o Carrefour, por exemplo, fazendo na Espanha uma economia de 37 toneladas de CO2 por ano. Isso representa um grande passo aí na pegada de carbono da empresa, com outras marcas que envolvem ali Unilever, Coca-Cola, tem Mondelez, L'Oréal, várias empresas participando disso. O objetivo deles é reduzir a quantidade de lixo que eles mandam para o mercado e daí receber esse lixo de volta e patrocinar isso, fazer com que as pessoas, mesmo aquelas que não têm um interesse ou uma consciência ecológica, como se diz no mundo, né? Mas que ganhem até um dinheiro por isso, ganhem desconto nas compras por estar levando produtos e que vão ter o comprometimento de reciclar as embalagens. Tá? A Nestlé também está preocupada aí com essa meta global de redução do lixo até 2025, preocupação especialmente com plásticos, e é uma empresa que também está engajada nisso e querendo investir mais e mais em embalagem inteligente, montou até um laboratório na Europa para fazer esse tipo de estudo. Outro caso de sucesso aqui é a impressora da HP. Eu vou pular essa impressora e esse caso, porque tem outra apresentação que vai mostrar isso de uma forma bastante interessante, também usando esse vídeo, hoje ainda. E a Avan, né, que está fazendo uma coisa bem legal também. Eles montaram uma estrutura dentro da empresa que chama Avan Labs. E nesse Avan Labs, eles começaram a introduzir o uso de RFID e ensinar para os fornecedores a colocar as tags de RFID, né? E essas mercadorias com RFID melhoraram os processos internos da empresa e hoje estão favorecendo o e-commerce, porque na pandemia todas as empresas de comércio, de varejo, tiveram que melhorar o seu e-commerce. E quando você sabe o que você tem em estoque, você consegue atingir uma coisa, um conceito que é chamado omnichannel, vender por todos os canais e saber de tudo de uma forma centralizada,
sem que você tenha que se arrebentar para conseguir entregar um produto que foi vendido. Aqui tem uma demonstração de como é que é feita a leitura no case da Van. Eu vou pular para ter aí mais 4 minutinhos de apresentação de outros cases. Mas aqui, por exemplo, tem uma embalagem inteligente, que é uma garrafa inteligente, que é de uma empresa que faz refrigerante. Ela tem 3 cartuchos de sabor e cada pessoa cria o seu próprio refrigerante, introduzindo água dentro da garrafa e daí dando os comandos pelo smartphone. E a quantidade certa de saborizantes ali, como é que fala, de cápsulas de sabor, geram ali o aroma daquilo que você quer. E essa compra, né, a distribuição das mercadorias também é feita por Bluetooth, então você consegue saber se as máquinas estão com todos os cartuchos para distribuir para os clientes, e os clientes também podem fazer a aquisição das mercadorias somente daqueles cartuchos que eles estão precisando, porque estão vazios, né? A Upperbag é uma empresa brasileira. Eles fazem e-commerce, eles vendem roupas, né? E em vez de te mandarem a roupa que você escolheu, o sapato que você escolheu num número só, eles te mandam uma mala com vários produtos para você ver qual que serve melhor, especialmente sapato, né? É uma coisa delicada de se vender pela internet. E daí, quando eles enviam essa mala, eles têm todos os produtos lá dentro identificados com RFID. Quando essa mala sai, fala o que tinha dentro da mala. Quando a mala volta, lê o que não veio na mala e daí eles já descontam da venda para o cliente, né? É uma automação de venda de e-commerce com um conforto que não existia que não existe, né, na maioria dos processos. A Volkswagen lançou aqui no Brasil um carro por realidade aumentada. No meio da pandemia, em vez de você ter que sair para conhecer o Nivus numa concessionária, você podia conhecer ele em cima da sua mesa. Eu fiz a experiência, foi espetacular, dá para abrir a porta do carro, entrar dentro dele, sabe? Você vê como é que é dentro do carro. É espetacular usando realidade aumentada, que é um conceito de smart packaging. A Unipac está fazendo, que é uma empresa brasileira também, está fazendo o controle dos insumos agrícolas, que são produtos químicos e sensíveis, né, por meio de uma tag de NFC. É uma tag de RFID e quando você abre a tampa, ela se rompe. E daí, quando você encosta o seu celular, fala, olha, essa embalagem já foi aberta, para você não comprar um produto falsificado dentro da embalagem original, tá? Existe isso, existem quadrilhas que roubam as embalagens usadas para encher de porcaria e vender como se fosse o produto original. Aqui a mesma coisa para uma garrafa de tequila, tá? Todos esses cases vocês acham no IOP Journal, então, se quiser ver com mais detalhes, também encontram, inclusive, esse case da PRF, que vai ser apresentado daqui a pouco, com mais detalhes. No caso da Hershey, aqui no Brasil, eles estão também fazendo uma movimentação para smart packaging, especialmente usando impressão digital. Eles conseguiram personalizar embalagens e, inclusive, criar homenagens para as pessoas, para os profissionais de saúde na pandemia, fazendo aí a transformação da embalagem Hershey para Heroes, né? Uma coisa bem interessante, foi no mundo todo. Aqui uma embalagem de leite da SIG, né, de uma empresa que faz essas embalagens de papel com as camadas, como a Tetra Pak, né, uma concorrente da Tetra Pak, e faz para esse Languiru, que é uma cooperativa de laticínios que distribui leite já com uma embalagem que tem QR codes para saber a origem do produto, a validade dele e distribuir da melhor forma possível para chegar no consumidor final com altíssima qualidade. Essa empresa é lá do Rio Grande do Sul, né? A cooperativa aqui novamente, tem aqui o link do RFID, do IOP Journal para você ver mais informações. Outras empresas que utilizam isso são empresas fabricantes de roupas aqui no Brasil, né? A indústria de moda está entrando muito fortemente no uso de RFID para fazer o rastreamento e a identificação dos produtos, né? A indústria de algodão do Brasil criou essa empresa
chamada ID Cotton, que também tem a tecnologia de rastreamento. Você consegue saber os tipos de algodão que estão enrolados em cada cilindro desses aí, gigantes de lona, que tem todos os produtos. Você consegue rastrear isso e ter uma identificação, inclusive, da qualidade da mercadoria, que é um processo que foi bastante demandado, está sendo bastante demandado no mundo. O Brasil tem a produção já controlada dessa forma e essa tecnologia está sendo exportada pelo Brasil. Vejam só, o Brasil não exporta só produtos primários. E aqui nós temos um videozinho para encerrar, que é aquele vídeo que eu acho que muita gente já viu, do pessoal aí de um vinho que criou esse vinho Walking Dead, que mostra, na verdade, uma cena de realidade aumentada. Que você só consegue ver pelo celular ou pelo smartphone, né? E veja só, né? Tem uma cena criada aí, um zumbi, uma guerrinha ali, e agora tem uma cena impressionante, mas acontece aqui atrás da garrafa. Pronto, não precisa tirar as crianças da sala, mas é bem interessante. Que esse vinho provavelmente vende mais porque ele é o vinho Walking Dead e tem esse efeito, do que pela qualidade do vinho. Eu não experimentei o vinho, não posso falar isso com certeza, mas provavelmente eu compraria a garrafa pelo rótulo. Era isso que eu tinha para vocês hoje aí. Eu dei uma corrida, uma acelerada e ainda estourei o tempo, acredito eu aí, né, Lu? Como é que a gente está aí? Não, estamos bem, Edson. Acho que foi super interessante, né? Obrigada por trazer essa abordagem tão ampla, né? Onde nós vimos, né, que essa tecnologia ela não se aplica exclusivamente na embalagem, mas ela vai muito além, né, gente? Ela se aplica para sistemas, ela se aplica para essa eficiência, esse monitoramento na cadeia produtiva, né? Na logística reversa, que é sim um tema importante para o setor, a pauta da transição para uma economia circular, ela vem sendo fortemente trabalhada pela nossa cadeia produtiva. Tivemos um importante evento e debate sobre esse tema há 2 semanas na ABRE, e o Edson mostrou para a gente como a tecnologia pode ajudar, né, a trazer realmente monitoramento, eficiência, trazer informação para eficiência também nessa cadeia de logística reversa, né? E mostrando também a sua aplicação em processos. Então, gente, as possibilidades são múltiplas, né? E aí a gente pergunta o quanto cada um de nós, né, já entende a forma de aplicação. Né? Ficou muito claro por todas essas informações, essa inspiração que o Edson trouxe para a gente, que poderemos ir tão longe o quanto cada um de nós puder propor, puder criar em diferentes áreas e esferas de aplicação. E esse evento já um primeiro passo nesse processo. Nós vemos esse encontro de hoje como um encontro, um momento exploratório para a nossa indústria, para fomentar essa construção em rede de todas as possibilidades. E como estamos aqui, contando com a participação e com o envolvimento de todos os elos da nossa cadeia.